paróquia, Padre Guilherme, todos vocês, ministros, irmãos e irmãs. Como é bom estarmos aqui em torno da palavra, reunidos como comunidade de fé. Todos nós aqui fomos batizados, não é verdade? Então o batismo fez de nós pedras vivas na construção de Deus, a igreja de Jesus, a igreja que é comunidade, comunhão de amor, de fé, de esperança. Então, pelo batismo fomos consagrados para sermos membros do povo de Deus, a sua igreja. E qual é a nossa função? Testemunhar Jesus ao mundo com a nossa fé vivida no dia a dia, na prática. A fé age pelo amor. Então, através do amor nós demonstramos nossa fé, um amor concreto e verdadeiro. E a palavra de Deus nos ilumina. Nós ainda estamos no final deste mês de setembro, consagrado à Bíblia, a palavra de Deus, mês da Bíblia, mês de setembro, porque neste mês nós celebramos São Jerônimo, que foi aquele que traduziu todos os livros da Bíblia. Então a igreja escolheu esse mês para que todos nós tomemos consciência da necessidade que temos cada vez mais de ouvir a palavra de Deus, estarmos atentos, assimilando cada dia mais esta palavra que o livro da Bíblia contém, mas esta palavra que é o próprio Jesus que se manifesta como a imagem do Deus vivo, aquele que nos fala em nome de Deus, ele mesmo sendo o Filho de Deus. Então a palavra de Deus para nós é essencial. Nós fomos batizados para ouvir a palavra de Deus e para anunciar a palavra de Deus, sermos profetas, como na primeira leitura de ontem Moisés diz: quem dera que todo o povo fosse um povo de profetas, que anuncia a palavra de Deus, denuncia o que está contra a vontade de Deus. E a palavra do Evangelho de hoje nos mostra os apóstolos que discutiam sobre o poder, estavam preocupados quem seria o maior, quem seria o melhor, quem seria o primeiro, quem seria o mais importante. Quantas vezes essa discussão também toma conta de nós, não é verdade? Na família, no ambiente de trabalho, nas comunidades. Quanta briga, desentendimento, porque um quer ser mais do que o outro, melhor do que o outro. Isso é muito comum no nosso meio, porque o nosso egoísmo ainda não morreu. Mas é preciso ouvir o que Jesus nos diz a respeito disso. Jesus, ouvindo essa discussão, ele vai nos ensinar um novo modo de ser o maior, um novo modo de ser o primeiro, o principal. E qual é esse modo? É o serviço. O maior é o que serve a todos, o que se faz pequeno, aquele que se faz como uma criança. Para entender um pouco o que Jesus faz quando chama a criança e põe no centro, é preciso saber que na época de Jesus a criança não tinha cidadania. A criança, ela não era contada como gente. Se vocês se lembram, na multiplicação dos pães, diz assim: comeram 5.000 pessoas, menos as mulheres e as crianças. Pessoa menos a criança. Então Jesus pega um pequenino, uma criança, e diz: quem não se fizer como essa criança, não entra no reino do céu. Não no sentido que a criança não tem responsabilidade e tudo, mas como criança, no sentido de se fazer pequeno, dependente de Deus, confiando em Deus, igual a criança confia no pai e na mãe, não é? Criança está no colo do pai, da mãe, ela dorme, ela fica tranquila, ela está ali, entregue aos cuidados do seu pai. Assim também Jesus diz que se não nos fizermos pequenos, totalmente confiantes em Deus,
e colocando-nos assim, nesse clima de confiança em Deus, cheio de fé, a serviço dos irmãos. A serviço dos irmãos. Quantas oportunidades nós temos todos os dias de servir os irmãos. E o que nós fazemos com estas oportunidades que Deus nos dá? Não há maior amor do que dar a vida, do que servir o próximo. Então, no reino de Deus, as coisas são diferentes no reino desse mundo. No reino desse mundo, o maior é o mais rico, o mais poderoso, aquele que mais manda, aquele que está por cima dos outros, que tem poder, glória, fama. Mas no reino de Deus, que é o reino que vai permanecer por toda a eternidade, o maior não é assim não. O maior é aquele que se torna pequeno e que serve a todos, colocando-se como Jesus, voltado para o sofrimento, as necessidades dos irmãos, em especial os mais pobres, fracos, que precisam de nós, da nossa ajuda, da nossa presença, do nosso carinho. E você, o que você faz? Você se torna um pequenino? E Jesus ainda diz: olha, quem recebe um pequeno deste, recebe o meu Pai. O meu Pai. Então aquele que se coloca em atitude de serviço aos irmãos, às vezes até é visto como uma pessoa meia boba, e às vezes até explorado pelos outros. Manda ele fazer, ele faz, ela faz, dá para ela. Mas diante de Deus, aquele que serve por amor é o maior. E o exemplo está em Jesus. Leia o Evangelho. Jesus está sempre pensando nos outros, servindo os outros, curando os doentes, no meio dos pobres, confortando os aflitos. As bem-aventuranças são o retrato de Jesus, e elas são o modo de servir o próximo e servir a Deus, de forma que nós todos que somos batizados, consagrados para seguir Jesus, devemos entrar por esse caminho. É a porta estreita, que exige de nós uma conversão, que Deus, na sua bondade, nos ajuda a fazer. Só Ele pode mudar nosso coração, não é verdade? Só Deus pode transformar nossa existência, para que ela seja de acordo com a vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, está aí a palavra do Senhor, que nos convida a uma conversão contínua. E nós, quando falamos de que o maior é aquele que serve, nós devemos pensar que é isso mesmo, porque Deus é aquele que nos serve. Deus nos serve continuamente, dando-nos a vida, mantendo nossa vida, nos dando tantas graças. Deus é servidor, e Jesus é a manifestação desse Deus que nos serve. Serve por amor, se faz pequeno. Jesus se faz pequenino, nasce em Belém, criança, na cruz também se faz pequeno. Nós também devemos ir por esse caminho, se quisermos entrar na vida eterna. Vida eterna que começa aqui, mas termina e continua por toda a eternidade. Vamos pedir ao Senhor essa graça de compreender o Evangelho que nós ouvimos e estamos meditando, não ter medo de entrar nesse caminho que Jesus nos propõe. Louvado seja o nosso Senhor.